Obrigado, Espírito Santo. A paz do Senhor, igreja. Que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa manhã de ceia. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família e pela família que também está nos assistindo pelo YouTube, pelos canais, pelo Instagram da igreja. Eu queria que você aplaudisse Jesus pela vida dos nossos irmãos que fazem parte também desta família. Algumas pessoas de outros estados, até outros países no mundo estão acompanhando, né? E nós podemos avançar muito mais. Pastor Edson, apóstolo? Ah, tem um apóstolo? Amém. Que Deus abençoe. Cadê o apóstolo? Que Deus abençoe sua vida. Estamos muito felizes pela presença do apóstolo aqui. Em nome de Jesus. Aplaude a Jesus, igreja. Que bênção. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? E como eu disse, igreja, nós podemos avançar muito mais quando nós compartilhamos aquilo que nós estamos vivendo. Quando nós compartilhamos aquilo que Deus, Ele colocou na nossa vida. Então você pode compartilhar o Instagram da igreja, né, pelo Facebook, pelo YouTube, para que outras vidas também possam participar em nome de Jesus. Amém? Nesta manhã, Deus me colocou uma palavra, e o tema dessa mensagem é: não despreze a sua cruz. Hoje nós estamos aqui diante de um momento, né? A mesa está preparada, o corpo, o sangue, né? O pão que representa, após a oração, o corpo de Cristo, e o suco que representa, né? O sangue de Cristo, aonde na unidade de Cristo nós vamos participar, todos juntos estaremos ceando. E Deus me colocou uma palavra nesta manhã, eu queria compartilhar com você. E a palavra é: não despreze a sua cruz. A apóstola, ela acabou de mencionar a respeito das ondas, né? Você que já foi para o litoral, na praia, e quando vem aquela onda muito forte, e algo que me chama a atenção é que se você estiver distraído quando a onda vem, ela te derruba. Não derruba, irmão? Uma vez a gente foi para o litoral, fomos para a praia, fomos numa praia lá em Ilhabela. E quando a apóstola estava falando, eu lembrei disso. E na euforia nós entramos assim na água, e a gente distraído, quando de repente veio uma onda tão forte que pegou a gente distraído. Eu virei de ponta cabeça, não sabia onde estava, quase me afoguei, porque eu estava distraído. Mas quando você está ali, você sabe que a onda vai vir e vai bater para o meu irmão, porque o que você tem que entender e colocar na sua cabeça é que quando você entregou a sua vida a Cristo, entregou a sua vida para Jesus, meu irmão, quem falou para você que ia ser um mar de rosas, te enganou. Porque você vai viver sob pressão. Você vai ser, irmão, pressionado, vai vir a luta, vai vir a pressão, mas o que nós temos que entender, pode vir a pressão, pode vir a luta, pode vir o que for, nós temos que estar preparados para resistir, para que nós não venhamos desprezar a cruz, para que nós não venhamos, né, venhamos abandonar a cruz diante das pressões. E Deus me colocou uma palavra nessa manhã, e ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 15 e versículo 21. Marcos, capítulo 15 e versículo 21. Não despreze a sua cruz. A palavra do Senhor nos diz, Marcos capítulo 15, versículo 21. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali
naquele momento, vindo do campo, levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então, os soldados o pregaram na cruz, e depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. Igreja, a Bíblia nos fala que naquele dia Jesus ele estava indo para o Gólgota. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Naquele dia Jesus estava indo para o Gólgota. A cruz não era apenas um instrumento de morte, mas era o cumprimento do plano eterno de Deus. E no meio da multidão surge um homem comum, Simão Cirineu. Haja vista que este sobrenome Cirineu foi dado a ele porque ele era da cidade de Cirene. Então ele ficou conhecido como Simão Cirineu. Ele não saiu da sua casa planejando carregar a cruz de Cristo. Ele tinha outro propósito, de celebrar a Páscoa. Ele estava em Cirene e havia 3 tipos de festa, irmão, que era importante. E essas festas eram a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa dos Pentecostes. E ele sai, irmão, quilômetros e quilômetros de Jerusalém. E o destino dele era para chegar em Jerusalém, no templo, e participar da Páscoa. Aonde ali eles pegavam um cordeiro, imolavam um cordeiro, o sangue caía ali sobre o altar. Eles pegavam uma planta chamada isopo, como era tipo uma esponja, absorvia o sangue que estava no altar. E quando eles iam para essa festa, para este culto, eles iam ali, todos que participavam com umas vestes brancas, limpas. E quando eles chegavam ali, o culto estava acontecendo, eles molhavam ali no sangue do cordeiro, o isopo, e eles lançavam, e ali nas vestes brancas de quem estava participando, quando caía uma gota do cordeiro nas vestes, eles levavam como um trunfo para a sua casa, porque representava a proteção, representava a presença, representava a libertação do Egito, e eles iam para a sua casa com as vestes manchadas de sangue, mas era somente uma gota. E aqui a Bíblia diz que Simão Cirineu, ele está caminhando, indo em direção ao templo, para ir participar da Páscoa. Ele tinha um propósito, mas a Bíblia nos fala que no meio do caminho, ele é deparado com alguém que estava ali um malfeitor, que estava carregando a cruz, todo ensanguentado, todo ferido, todo machucado. Cuspiam nele, bateram nele, e era Jesus de Nazaré. E no meio deste caminho, ele tinha um propósito, ele tinha algo preparado, ele tinha um destino. Eu não sei, irmão, como é que você chegou nesta manhã. Talvez você já tinha um propósito feito, algo planejado. Talvez sim, somente participar de um culto de ceia e amanhã continuar a sua vida como de costume. Mas eu quero te dizer, meu irmão, no meio do caminho Jesus aparece para você. No meio do caminho há um Jesus que está indo até o encontro. No meio do caminho há um Jesus que ele vem para constranger a nossa vida e dizer que nós temos, aleluia, um papel importante, que é carregar a cruz. Simão, ele era natural de Cirene, região norte da África. Ele havia viajado quilômetros até Jerusalém para participar da Páscoa.
Uma das 3 grandes festas, como eu disse para você, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa dos Pentecostes, ele vinha com uma expectativa espiritual. Apóstolo, ele vinha para Jerusalém com uma expectativa espiritual, com as vestes limpas, o coração preparado e pronto para o ritual. Mas naquele dia ele não encontrou o cordeiro no templo, ele encontrou o cordeiro no caminho. Oh, aleluia! Se eu fosse você, meu irmão, eu adorava esse Jesus. Esse homem encontra não um cordeiro no templo para participar do ritual, não, mas ele encontra o cordeiro no meio do caminho, e sem saber quem era esse homem, ele não sabia. Ele para no meio do caminho e começa a observar um homem carregando a cruz, uma cena que diante dos seus olhos era uma cena horrível. Quem aqui já assistiu aquele filme Paixão de Cristo? Aonde bateram em Jesus, os cravos do chicote pegaram nas costas de Jesus, e quando grudava nas costas de Jesus, e eles puxavam, arrancavam pedaços da sua pele. E quando Simão Sirineu, ele olha e vê alguém ali, todo ferido, todo machucado. Eu quero abrir um parêntese para você, igreja que veio nesta manhã. O que é a tua luta diante de um Deus todo-poderoso? O que é a tua prova diante de um Deus todo-poderoso que pode fazer milagres na tua história? Tem muita gente que abandona a cruz por meia dúzia de palavras. Tem gente que abandona a cruz por qualquer provaçãozinha. Alguém se levantou, vou parar. Alguém se levantou contra mim, não quero mais. Alguém se levantou no caminho, apontou o dedo para mim, eu já não tenho mais força. Mas a tua força não vem das pessoas, a tua força vem do Criador, do Redentor. Ele morreu, foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E eu posso te dizer algo: nada pode parar alguém que entendeu o propósito da cruz. Nada vai te parar, meu irmão, se você entender o propósito da cruz. Às vezes Deus, ele muda um ritual, o que era algo, um culto, para nos levar a um relacionamento. Ele muda a programação para nos entregar uma cruz. Talvez você programou tanta coisa na tua vida, na tua história, na tua família, os planos, só que tudo que você planejou, você viu que não deu em nada. É porque Deus tem uma cruz para você. Pastor, não quero. Quem é você para falar não para Jesus? Eu vou dizer de novo. Às vezes Deus, ele muda para nos levar a um relacionamento. Muda a programação para nos entregar uma cruz. Primeiro ponto que eu quero passar para você nessa manhã: a cruz que interrompe o caminho. Primeiro ponto: a cruz que interrompe o caminho. Marcos capítulo 15, versículo 21, você leu comigo, que diz que ele passava pelo caminho. Simão estava apenas passando. Ele não era discípulo conhecido. Ele não era um discípulo conhecido. Não fazia parte do grupo dos 12, mas foi no meio do caminho que a cruz o encontrou. Ei, deixa eu te dizer algo sobre a cruz. A cruz interrompe planos, desorganiza agendas, nos tira da zona de conforto, mas também nos coloca no centro da história de redenção. Escute isso, meu querido. O que Jesus vai fazer, pastor? O que Jesus vai fazer na minha vida? Eu estou servindo a Ele, eu estou buscando Ele,
eu vim participar da ceia. Ei, eu quero te dizer, a cruz, ela vai interromper os seus planos, meu querido. Ela vai interromper seus planos, vai desorganizar toda a sua agenda, se preciso for. Ele vai tirar você da zona de conforto. Ei, Simão Cirineu, ele estava indo com destino, um propósito. Eu vou lá participar da festa da Páscoa. O propósito dele era esse, mas ele encontrou Jesus. Jesus mudou tudo, meu irmão. Mudou a agenda de Simão, mudou o caminho dele. Falou: não, você vai para onde eu vou te levar, porque é o que vai acontecer na tua vida, Simão. Você vai levar para todo o resto da tua vida. Ei, todo o tempo que você caminhar, você vai entender, você vai saber, você vai lembrar desse encontro. Ei, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Esse encontro, meu irmão, desta manhã não é um encontro qualquer, é um encontro aonde você vai se deparar com o sangue de Cristo, aleluia. Como ele foi e encontrou Jesus, você nesta manhã é um encontro com ele também. Você pode passar por tudo nessa vida, meu irmão, por tudo. Nós podemos passar por tudo nessa vida, por dor, por perda, injustiça e frustrações. Eu vou deixar você adorar. Eu vou dar 10 segundos para você adorar Ele. Quanto tempo faz que você não fala em línguas? Quanto tempo faz que você não fala com teu pai? Quanto tempo faz que você não entra e fecha a porta do teu quarto e fala com ele? Você está negando a sua cruz, ei, por causa de pessoas, mas ele quer, aleluia, que você volte para ele. Ele quer que você volte e carregue a sua cruz. Não negue o nome dele. Mas você pode passar por tudo, por dor, por perda, injustiça, frustrações. Ei, mas nunca despreze a cruz, porque é nela que Deus revela o seu propósito. Segundo ponto, a cruz nos conecta com Cristo. Simão não carregou a cruz que era dele. Simão não carregou a própria cruz. Ele carregou a cruz de Jesus. Ele sentiu o peso que era nosso. Imagine essa cena. Ele levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados. Tudo estava sobre ele. Simão agora, os guardas, ele estava num canto ali observando, porque ele tinha um caminho, apóstolo, ele tinha um caminho para ir até o templo, era um caminho, a via dolorosa, Jesus passando, carregando a cruz. Imagine comigo, Jesus agora carregando a cruz. Ele não consegue, meu irmão. Ele sente dor, ele está sofrendo, ele não tem força e ele cai. E quando ele cai, os soldados olham e começam a procurar alguém para ajudar ele. Simão está num canto, e os soldados olham para ele e falam: ei, você, ajude ele a carregar a cruz. E meus planos, e o que eu programei, eu tenho que ir para o templo, não tem como. Carrega a cruz. Ele foi obrigado a carregar a cruz. Talvez dentro dele o sentimento de Simão Cirineu era: agora acabou a oportunidade que eu tinha de ir lá participar ali do sangue do cordeiro, de cair
agora acabou. Mas, irmão, ele não sabia que quem estava caminhando, aquele que estava ali, era o verdadeiro Cordeiro de Deus. Aleluia. E agora, Simão, agora ele num canto, obrigado a carregar a cruz. Ali quando o soldado fala, ei, carrega a cruz, ajuda ele. Talvez ali no coração dele, ele querendo entender, apóstolo, que tem situações que nós não entendemos, que nós não compreendemos, mas não precisa, irmão, querer entender o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer, porque não é nosso, é dele. Não é sobre aquilo que nós fazemos, não é sobre aquilo que nós concluímos que nós fazemos, não, é sobre o que nós estamos se tornando. Não é sobre aquilo que você faz, meu querido. Eu faço na igreja, eu trabalho e faço a obra. Não, é sobre o que nós estamos se tornando diante disso. Ei, Simão estava ali no canto. O soldado olha para ele e diz, ei, ajuda ele a carregar a cruz. Naquele momento, talvez venha na mente dele aquele louvor. Quem é esse? Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, e os seus pecados levou. Quem é Esse você? Adore ao Senhor. que era sem pecado e não me condenou. Só quem não nega a cruz, No lugar da morte, vida. só quem não despreza a cruz vai adorar. Só quem não despreza a cruz vai adorar. Só quem entender o peso da cruz não vai. Ele não vai, adore. Diga, quem é esse? Quem é esse que Era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados. Ó Jesus, carregando a cruz. E quem é esse que era sem pecado? Ó Jesus caminhando, carregando a cruz, e ele cai. No lugar da morte, vida me ofertou. Surimandará, suricalamandará, praia, suricanderebiada. Simão Sirineu no canto. O soldado vai adorando, carrega a cruz dele, pega, ajuda ele. Aí Simão vai com as vestes brancas, aleluia, para ir para o templo, aleluia, as vestes branquinhas. Ele chega, encosta em Jesus e ajuda a carregar a cruz, e vai ajudando, vai carregando a cruz que é de Cristo. Ele está carregando, e quando ele está quando ele está caminhando, ei, quando ele encosta em Jesus, algo muda dentro dele, algo muda dentro do coração dele. Ei, xerei, camandarai, assure, bastecai, aleluia. E hoje é sua morada, a minha alma buscar, e nada me completa. A tua presença é o que faltava em mim. Ele agora está carregando a cruz. Ele agora carregando a cruz. As vestes, apóstola, que estava toda branca, agora está não com uma gotinha de sangue do Cordeiro que foi jogado pelo isopo, não, mas as vestes dele estavam lavadas pelo sangue do Cordeiro, lavada pelo sangue do verdadeiro Cordeiro.
surecai. E nada Além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ele agora, com as vestes todo ensanguentado, porque algo já mudou dentro dele, algo já mudou dentro do coração de Cirineu. Ele já não se preocupava mais em ir para o templo, porque ele estava diante do verdadeiro Cordeiro, Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Ele tinha motivo para desprezar esta cruz, ele foi obrigado, mas ele carregou, e aquilo mudou a sua história. Ei, a cruz de Cristo vai mudar a tua história hoje. Eu sou livre. Diga: eu sou livre. Nada Além do sangue, nada. além do sangue de Jesus. Aleluia. Simão carregou a cruz. Ele sente o peso que era nosso. Ele caminhou alguns passos ao lado do Salvador. Ei, deixa eu te dizer, a cruz que você carrega hoje não é sinal de abandono, é evidência de proximidade. Oh! Não é que Deus te abandonou, o fardo está pesado, apóstolo, pastor, está doendo, eu estou ferido, estou machucado, mas não abandone a tua cruz, não despreze a cruz, não despreze a cruz, não despreze a cruz. Ei, Jesus lá no Getsemane, aleluia, Jesus no Getsemane, irmão, ele sente tudo que ele ia passar. Ele sente a pressão, ele sente a dor, ele sente tudo, o peso da humanidade. Ele chega diante do Pai e fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa cruz, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua que está no céu. Quem entendeu? Quem está entendendo? Deixa eu ver quem está entendendo. Deixa eu ver quem está entendendo. Porque se a palavra da cruz não comove o teu coração, meu irmão, tem algo errado aí. Tem algo errado aí. Tem algo errado aí, meu irmão. Se a palavra da cruz não comove o teu coração ao ponto de te deixar mais forte para não desistir diante das lutas, não tem nada que vai mudar. Muitos querem coroa, mas rejeitam a cruz. Aleluia, querem a glória, mas não o processo. Jesus deixou bem claro, meu querido, Marcos capítulo 8, versículo 34: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está na hora da gente começar a negar a gente mesmo. Faça uma reflexão. Faça uma reflexão. Será que nós não estamos querendo fazer tudo do nosso jeito? Será que nós não estamos querendo dar um jeitinho para Jesus? Dar um jeitinho na nossa história? Dar um jeitinho na promessa? Dar um jeitinho na minha vida? Não, Deus não tem jeitinho não, irmão. Deus tem cruz. Com Jesus não tem jeitinho, tem cruz. Ei, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está na hora da gente começar a negar a gente mesmo. Eu não vou porque eu não quero. Eu vou fazer desse jeito. Não, faça do jeito que Jesus quer. Simão Cirineu também não queria. Ele não queria carregar a cruz. Ele falou: não, eu não vim para isso. Eu não vou carregar.
o soldado falou: você vai carregar a cruz dele. E a Bíblia diz que ele foi obrigado a carregar a cruz que não era dele. E ele carregou, só que quando ele encostou no mestre, irmão, quando ele chegou perto do mestre, sabe o que significa isso? Quando ele encosta no mestre, é relacionamento. Ele sentiu, irmão, que ele nunca tinha sentido na vida. Ele sentiu algo, irmão, que transformou a vida dele. Terceiro ponto, irmão, já vou encerrando. A cruz que marca gerações. Marcos, no começo do versículo, ele é bem categórico, e ele diz, ele faz questão de dizer que Simão Cirineu era pai de Alexandre e de Rufo. Por quê? Mas por que ele faz menção disso, meu irmão? Terceiro ponto é a cruz que marca gerações. Porque quem toca na cruz nunca mais é o mesmo. Está entendendo, meu irmão? Levanta a tua mão em nome de Jesus para receber. Quem toca na cruz nunca mais é o mesmo. E quem não despreza a cruz, marca a sua casa, marca os seus filhos e a sua história. Ei, aleluia. Sabe por que Marcos ele cita os filhos de Simão? Isso não é detalhe à toa, mas Marcos escreve o seu evangelho para cristãos, especialmente em Roma. Ao citar Alexandre e Rufo, ele está dizendo indiretamente: vocês conhecem esses homens? Eles são testemunhas vivas dessa história. Ei, a cruz não mata apenas, a cruz ela ressuscita destinos, porque quando ele carregou a cruz, ele tem que voltar para sua casa, ele tem que voltar para Cirene, e quando ele volta para sua casa, quando ele volta para Cirene, ele não volta somente com as vestes, com uma gota de sangue, mas ele volta com as vestes tomadas do sangue do Cordeiro. E quando ele entra dentro da tua casa, ei, Deus muda a história da família de Simão. Deus muda a história. Ei, a Bíblia fala, meu irmão, que Alexandre e Rufo, eles fizeram parte da igreja primitiva, eles fizeram parte da igreja de Cristo. Ei, isso foi de geração em geração. Eu quero te dizer nesta manhã, você veio participar do sangue do Cordeiro, ei, do corpo de Cristo. Você vai voltar para a tua casa, mas Deus vai fazer a obra lá, Deus vai fazer milagre lá, Deus vai converter a tua família, Deus vai salvar a tua casa, Deus vai salvar o teu filho, Deus vai salvar o teu esposo. Não, Deus não predestinou a vida do teu esposo para viver na bebedeira, na cachaça. Ei, não, Deus não predestinou o teu filho para viver nas drogas, na prostituição. Não, ele tem um lugar preparado, o céu, e ele vai salvar, e ele vai salvar, e ele vai salvar, e ele vai salvar. Cadê a banda pra gente adorar o Senhor? Cadê a banda pra gente glorificar esse Deus? Me atraiu e eu, sem palavras, eu me aproximo. Xaramandaras. Seu amor pela cruz me chamou e gentilmente. Ei, escute isso. Me atraiu e eu. Qual é o tema? Vou contar até 3. Qual é o tema? Agora você vai olhar para o irmão que está do teu lado aí, esse irmão bonito, abençoado. Olha para ele e diga o tema para ele. 1, 2, 3. Não despreze a tua cruz. Não despreze a tua cruz. Ei, escute isso, tem a frase de um escritor, amigo meu, que diz assim: ei, não tenha pressa de expor as suas obras, pois elas só serão lembradas com a sua partida e não com a sua chegada. Isso é sobre cruz, não sobre o que podemos fazer, e sim sobre quem nós estamos nos tornando. Sabe quem é essa frase? Eduardo Pires. Senivaldo, que Deus abençoe. Ei, uma cruz carregada por um pai, preste atenção, irmão. Eu queria que você ficasse de pé para a gente adorar, e já vou passar para o apóstolo. Eu vou encerrar com essa frase. Eu quero que você leve isso para dentro da sua casa. E não importa como é que está lá dentro da tua casa.
Não importa como você deixou a sua casa. Não importa como que está a situação da sua família. Não importa se tem alguém que está no vício da bebida, nas drogas, não importa. O que importa é que você está levando a cruz e você está indo com o sangue do Cordeiro para a tua casa. Enquanto muitos olham, julgam e dizem: aquele lá não vai durar muito tempo. Aquele lá não vai durar muito tempo. Ah não, olha lá o casamento destruído, está nas drogas, vai morrer. Ou é dali para o hospital, para a cadeia, ou vai morrer. Talvez alguém liberou uma palavra sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, dizendo que não vai dar, que as portas vão se fechar, que vai morrer. Mas ei, aonde há o sangue do Cordeiro, a morte não passa. Aonde há o sangue do Cordeiro não passa, a morte pode até passar, mas ei, não vai enxergar a tua casa, não vai enxergar a tua família, não vai enxergar a tua família, não, 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 não. Ei, escute isso. Deus tinha dado uma ordem: liberta o povo. Faraó não, liberta o povo, não. Aí Deus mandou as pragas. Aí Deus manda, sabe o que acontece? Ele permite a morte dos primogênitos. Mas antes ele fala para o povo: ei, pega o sangue do Cordeiro, passa nos umbrais das portas, porque a morte vai passar, vai. Eu vou permitir que ela passe, mas na tua família não vai tocar, na tua casa não vai tocar, no teu filho não vai tocar, não vai, não vai, não vai, porque o sangue do Cordeiro está nas portas. Ei, tira a palavra de derrota, coloca o sangue do Cordeiro e vai viver um milagre. Eu vou encerrar com essa frase: uma cruz carregada por um pai pode abrir o caminho da salvação para toda a sua família. Eu vou falar mais uma vez, e a gente adora ao Senhor. Daí vocês arrebentam, irmão, arrebenta mesmo, que nós vamos arrebentar com o diabo agora. Vai arrebentar com Satanás, irmão, agora. E você vai abrir a tua boca, pega aqui, ó, todo o ar que tem dentro de você, meu irmão, rasga a tua alma, amém? Eu vou ler mais uma vez, e você, ó, deixa Deus te usar, varão. Amém? Está comigo, Novo Israel? Uma cruz, levanta a mão, carregada por um pai, pode abrir caminho da salvação para toda a sua família. Adore a Ele, exalte a Ele, adore, adore, adore. Para lhe oferecer vocês.